Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. Nós estamos iniciando um novo quadro chamado Pensamentos, onde eu vou discorrer sobre variados temas, variados tópicos, sem estar preso exatamente a uma temática. Aqui eu posso falar sobre Umbanda, posso falar sobre espiritualidade, espiritismo, terapias naturais e diversas outras coisas. São pensamentos aleatórios que surgem na minha mente e eu vou acabar divulgando um pouquinho para vocês. Então vamos lá. Claro que eu falei que a gente ia tentar sair um pouquinho do temática de Umbanda, falar sobre outras coisas, mas nesse primeiro eu queria focar sobre a Umbanda e seus fundamentos. O que é uma Umbanda fundamental, uma Umbanda tradicional? Nos últimos tempos nós temos ouvido muito falar sobre isso. Até alguns anos atrás existiam duas vertentes que eram mais divulgadas dentro da Umbanda. Era a vertente fundamentada primeiramente por Mata e Silva, que seria a Umbanda esotérica, e posteriormente, após o desencarne do Mata e Silva, quem apareceu um pouco mais foi o Rubens Saraceni, através da Umbanda Sagrada. Essas duas vertentes de Umbanda, elas têm as suas ideologias, elas têm suas teologias, têm suas fundamentações, que divergem bastante com a teologia e a Umbanda mesmo, fundamentada pelo Zélio. Nem a Umbanda que eu pratico dentro da Casa de Caridade Nossa Senhora Aparecida, ela é originalmente igual à do Zélio. Sempre tem as influências dos guias, chefes e mentores da casa. E isso não está errado. A Umbanda nunca foi criada para ser um sistema dogmatizado e fechado. Ela foi criada para ser um pronto-socorro, um local de atendimento para vários espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. O que a gente pode perceber é que às vezes uma teologia não é muito bem aceita. A gente não se sente bem dentro daquela liturgia, daquela casa, dentro daquela teologia e com aquelas informações. Nós não nos sentimos confortáveis, familiarizados. Então procuramos uma outra vertente, uma outra forma de enxergar a Umbanda. E encontramos através de vertentes tradicionais, vertentes populares, vertentes iniciáticas e muitas outras coisas. A Umbanda que eu pratico na Casa de Caridade Nossa Senhora Aparecida foi trazida pelo nosso chefe espiritual, o fundador da nossa casa, o fundador do nosso terreiro, da nossa aldeia. Era o caboclo Pai Dito. Este caboclo que definiu as regras da casa, as liturgias e toda a fundamentação do que seria a Casa de Caridade Nossa Senhora Aparecida. Ainda hoje, nós acabamos adaptando algumas coisas, porque tudo evolui, mas a fundação, a estrutura básica ainda é a mesma. O que eu gostaria de falar assim um pouco é sobre a questão de a minha verdade e a sua verdade. A Umbanda ela pode mudar conforme queira o seu dirigente ou conforme queira aquele que criou a casa, o seu terreiro ou qualquer outra denominação que queira se dar para uma casa espiritual. A questão é que o alicerce, a fundação, ela não pode ser mudado. A prática da caridade ela tem que ser uma constante. A humildade, a simplicidade, a caridade, ela tem que ser constante. Estes são pilares imutáveis da Umbanda. Se na Umbanda não existir humildade, caridade e simplicidade, algo está errado. Pode ser até uma nova religião sendo fundamentada, mas não é Umbanda. A Umbanda ela tem esses pilares básicos. E uma outra coisa muito comum é que as pessoas acreditam que a Umbanda é uma religião africana. Nada contra as religiões africanas. Inclusive, a cultura africana é riquíssima e justamente por isso que a gente não pode dizer que a Umbanda é africana. A Umbanda tem influências africanas, como eu já falei em vários outros vídeos, mas de um povo específico. É o povo da cultura Banto, da região de Congo e de Angola. Esses são os influenciadores na parte africana da Umbanda. É claro que hoje em dia nós vemos bastante da influência da cultura iorubá dentro da Umbanda. Essa foi uma mudança que foi acontecendo porque muitos antigos praticantes de candomblé, nagô, acabaram adentrando dentro da Umbanda. A Umbanda está de braços abertos para todos. Então qualquer um que queira entrar dentro da Umbanda e fazer a sua Umbanda, pode fazer da forma que achar melhor. A questão aqui que nós temos que pontuar sempre é que a prática de Umbanda ela não pode ser utilizada para dar vazão a paixões inferiores. Existem muitas pessoas que se utilizam da Umbanda, o nome Umbanda, para criar situações de amarração, de fundo financeiro e de outras coisas muito piores, que é a alienação daqueles que lá estão. A Umbanda ela não pratica o mal, não tem por que praticar o mal. E uma amarração, um alienamento mental daqueles praticantes, isto é um mal. A Umbanda, como uma religião espiritualista, e como todas as religiões espiritualistas são, elas não estão ali para aprisionar o seu praticante. Elas estão ali para libertar. A nossa mente tem que ser livre. Nós temos que dar vazão à nossa mente. Aceitar sim incorporações de fora, novas entradas, novas influências, desde que elas respeitem os fundamentos de Umbanda, eles não destruam os fundamentos de Umbanda. Eu sempre uso a simbologia de uma casa para explicar sobre isso.
A casa, ela tem o seu alicerce, tem a sua fundação, mas em cima nós podemos mudar a disposição dos móveis, as cores das paredes, podemos até desfazer alguns cômodos e fazer de formas diferentes, mas o alicerce, a fundação, as vigas de sustentação da religião, que seria da casa, não podem ser mudadas. Então a gente tem que prestar muita atenção sobre estas coisas. Então, só para resumir um pouquinho, a Umbanda é uma religião espiritualista e que permite que você inclua várias influências dentro dela, desde que você respeite a tradição fundamental. Isso não quer dizer que você não pode mudar certas coisas. Pode, mas você tem que respeitar a tradição fundamental, que é a simplicidade, a humildade e a caridade. Fora isso, você pode fazer muitas outras inclusões dentro da Umbanda, conforme for ditado pelo seu guia-chefe, pelo chefe mentor daquela casa, pelo fundador daquela casa. Dentro deste programa também eu quero indicar alguns livros para que as pessoas possam ler e se informar melhor. E o primeiro livro que eu poderia indicar também é o primeiro livro sobre Umbanda. Ele se chama O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda e foi escrito por Leal de Souza. Ele foi um contemporâneo de Zélio, esteve muito próximo a Zélio Fernandino de Moraes e fez este livro. Ele tem uma edição pela editora Pensamento, mas eu acredito que está esgotada, então você vai encontrá-lo mais em sebos mesmo. Ou no site lá da Estante Virtual também deve ter. Então fica aqui a minha recomendação: A Magia, o Espiritismo e as 7 Linhas de Umbanda de Leal de Souza. Além disso, eu gostaria de convidar a todos também a ouvir o nosso podcast. Nosso podcast chamado Caminhos Podcast, onde nós falamos sobre diversas religiões, sobre o estudo da religião, a teologia, a ciência das religiões, e não nos apegamos só à Umbanda. Aliás, a gente ainda não falou sobre Umbanda lá diretamente, né? Claro que a gente acaba tangenciando um pouco esses assuntos, mas a gente já falou sobre outras religiões, sobre outras práticas, como o islamismo, como as religiões orientais e o espiritismo. Também falamos sobre outras questões, como a quaresma, falamos sobre o porquê de estudar religiões e o que é religião em si. Então acesse também o nosso Facebook do Caminhos Podcast. É www.facebook.com/caminhospodcast. Mande também seu feedback para nós, a gente quer saber o que vocês pensam. Mande também temas, sugestões, não importa, tanto para o podcast, quanto para o programa Pensamentos, quanto pelo Perdido em Perguntas. Pode enviar suas perguntas lá para a gente, para serem respondidas no Perdido em Perguntas. E mande outras temáticas que vocês queiram também. Ou mande comentários simplesmente para falar o que você achou dos nossos programas. Convido todos também a entrar lá no nosso blog www.perdidoempensamentos.com, onde nós postamos diversos textos sobre as nossas práticas, sobre os nossos conhecimentos e os estudos que nós praticamos. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço muito a todos e espero contar com vocês no próximo programa também. Até lá!